Oi, gente, tudo bem por aí com vocês? Um dia lindo para compartilhar com vocês uma receita muito especial. Bora pro vídeo? Hoje eu vou fazer uma receita de um prato que eu gosto muito, que é risoto de queijo com alho poró. Então eu vou compartilhar com vocês e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então olha, eu vou iniciar fazendo um caldo de legumes caseiro. Se você não quiser fazer o caldo de legumes caseiro, pode usar sem problemas aqueles tabletinhos de caldo de legumes prontos, tá? Aí pro meu, eu vou usar para uma xícara de arroz, 1,5 litro de água. Eu peguei na minha geladeira um pedacinho que eu tinha reservado, que tinha congelado de alho poró, porque eu amo o gostinho dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição todos os legumes que eu usei, mas fica a seu critério. Você pode usar os legumes que você mais gostar. Peguei também na geladeira uma cenoura que já estava bem feinha por fora, mas por dentro, ó, ainda estava bem bonita, dava para utilizar também. Eu vou utilizar nesse caldo um dente de alho com casca, mas se você preferir, pode tirar ou, se quiser, também nem precisa usar. Eu vou usar nessa receita cebola tanto para o caldo como para refogar o arroz antes de iniciar o cozimento. E uma dica que eu quero dar para vocês, que eu faço e funciona muito para esse tipo de caldo de legumes caseiro, é toda vez que você for fazer uma receita e sobrar talo, por exemplo, de salsão, de alho poró, até mesmo casca de cenoura, batata, o que você quiser, não joga fora. Higieniza bem, guarda no freezer e congela para você ter quando quiser fazer esse tipo de caldo caseiro. Eu tinha na geladeira um pedacinho de pimentão e resolvi usar também nesse caldo para dar um gostinho a mais. Legumes todos cortados, então agora é a hora de colocar para ferver. E aí você vai deixar esse caldo aí fervendo perto da panela que você vai usar para fazer o risoto. Você já pode adicionar um pouquinho de sal nessa água de cozimento, mas no final a gente prova para ver se foi suficiente. Agora sim a gente vai iniciar o preparo do risoto. Eu começo colocando um fiozinho de azeite e meia cebola cortadinha e ela não precisa dourar, só vai dar uma murchadinha, tá bom? O arroz que a gente usa para fazer risoto chama-se arroz arbóreo e hoje em dia você encontra ele facilmente em qualquer supermercado. Como aqui em casa só eu que gosto de risoto, eu faço uma xícara só, mas eu acho que super atende 2 pessoas, tá? Porque ele rende bastante. E aqui eu inicio refogando o arroz arbóreo.
Depois de 1 minutinho refogando, eu acrescento 1/4 de xícara de vinho branco suave. Não precisa se preocupar que não vai ficar com gosto de vinho, mas coloca sim ele na sua receita porque faz toda a diferença no final. O vinho evapora muito rápido e aí a gente começa o processo de colocar o caldo de legumes. Se você quiser, pode peneirar o seu caldo para utilizar só o líquido. Eu, na verdade, aqui não vou peneirar porque eu quero usar o alho poró. A cenoura, a cebola e o alho vão ficar na panela, mas o alho poró eu vou incorporar na receita. E aqui a gente inicia o processo que eu costumo dizer que é de paciência na receita do risoto. É um prato muito fácil, mas é um pouco demorado. A gente leva aí mais ou menos de 30 a 40 minutos para ter essa receita pronta. Então o segredo, aliás, não tem segredo, né? É só você ir colocando uma concha no arroz, tá vendo? Mexendo lentamente. A minha concha, na verdade, é um pouquinho menor, por isso eu tô colocando 2, tá? Mas se a sua for daquele tamanho tradicional, é sempre uma concha e vai mexendo, mexendo com muita paciência. Vai soltando aí, ó, todo o amido do arroz, ele vai ficando cremoso. E você vai ter que ter bastante paciência mesmo. Não pode desgrudar, né, o olhar aí desse arroz por nenhum instante. E é esse processo até o final, até você sentir que o arroz está macio. Como eu havia dito no início do vídeo, o meu risoto é de queijo. Então, eu fiz com 2 queijos bem tradicionais, bem acessíveis e cortei eles em tirinha, que é o queijo prato e o queijo mussarela. No final, eu também vou acrescentar um pouquinho de parmesão para dar um gostinho a mais. A minha escolha de hoje foi o queijo, mas você pode fazer com qualquer outro ingrediente que fica tão gostoso quanto. Mas o ideal é sempre fazer antes de iniciar o preparo, o cozimento ali do arroz. Por exemplo, se você quiser fazer com calabresa, o ideal é você refogar essa calabresa, temperar com os temperos que você gosta, reservar, fazer o risoto e aí sim incorporar no final, como eu estou fazendo aí com o queijo. Por último, nessa receita, você deve acrescentar 1 colher de margarina ou de manteiga, que é para dar um brilho nesse prato. Essa opção de queijo é a minha preferida, mas eu já fiz também com lascas de bacalhau, já fiz com calabresa, com tiras de carne, dá para fazer com camarão também, todos ficam uma delícia. Eu quero que você faça aí e depois me conte. E aí eu finalizei com parmesão e cebolinha e tampei a panela. Prontinha a nossa receita. Estão servidos? Essa receita ficou maravilhosa e se eu pudesse, com certeza, passava esse prato aqui pela tela só para vocês experimentarem um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês fiquem com alguma dúvida em relação à receita, deixa uma pergunta aqui no comentário que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e não esquece de curtir e compartilhar. Tchau, tchau!